Vamos para a questão número 2. Leia o excerto abaixo, retirado de artigos sobre a construção da mitologia referente à figura e à atuação dos bandeirantes no Brasil. Aspas. Delineou-se com toda clareza uma preocupação ao mesmo tempo historiográfica e ideológica, presente principalmente na obra de historiadores paulistas da primeira metade do século XX, em estudar a formação da população paulista a partir da biografia de seus antepassados ilustres, encarnados na figura do bandeirante. Fecha aspas. A partir dos conhecimentos sobre o período colonial da América Portuguesa, séculos 16 a 19, e sobre o período referido no excerto, a primeira metade do século XX no Brasil, letra A. Cite duas principais atividades das bandeiras no período colonial da América Portuguesa. Ora, as bandeiras eram expedições de exploração do interior e que estavam em busca de alternativas de riquezas para tentar superar a estagnação do início do século XVII. Quer dizer, eles estavam atrás, por exemplo, de desbravar o sertão em busca de ouro, metais preciosos, prata, pedras preciosas, esmeraldas, então talvez uma primeira ocupação fundamental, e uma segunda ocupação, índios para prear, índios para escravizar, devido à carência de mão de obra africana que atingia principalmente a região sudeste. A escravidão era muito abundante no nordeste, em particular durante o período da presença holandesa, enquanto o sudeste era negligenciado no fornecimento da mão de obra escrava africana. Aí entra em cena o bandeirante buscando o índio para prear. E também existem aí ocupações secundárias, como, por exemplo, o sertanismo de contrato, a busca por drogas do sertão. Quer dizer, temos diversas alternativas para responder essa pergunta. Interessantíssima letra B. Defina duas características do mito bandeirante construído entre o final do século XIX e primeira metade do século XX por grupos paulistas. E explique duas razões que levaram a essa construção. Em seguida, aponte uma crítica feita a essa mitologia. As duas, talvez, principais características do mito bandeirante seriam a do bandeirante como um homem bravo, corajoso, que desbrava o sertão em nome de uma espécie de crescimento nacional. Por que isso é um mito? Porque aqueles homens, em que pese o fato de eles serem muito corajosos na exploração do sertão, porque aquela atividade era perigosa, eles estão buscando a ampliação de horizontes econômicos, que interessam à comunidade de onde eles são oriundos. E uma segunda característica dessa mitologia bandeirante é mostrar o bandeirante como um homem bem-sucedido, né? Inclusive, nas representações dos bandeirantes feitas no início do século XX, ele é inevitavelmente retratado como um homem branco, bem vestido, bem-sucedido, quer dizer, o bandeirante como um modelo de sucesso. Isso provavelmente não é verdade. Os documentos originais indicam que os bandeirantes eram, em geral, mestiços, homens rudes que atravessavam as florestas descalços. Portanto, essa glamorização da imagem do bandeirante, ela não corresponde à realidade. Por que essa mitologia foi construída? Porque o grupo político e econômico de São Paulo, ele era predominante nos primeiros anos da República, é a República do Café com Leite. E dessa maneira, esse grupo busca legitimação no poder, construindo uma imagem do seu próprio passado que é gourmetizada, que é glamorizada. Quer dizer, é uma estratégia sociopolítica de glamorizar a sua própria origem para se legitimar no poder. E a crítica que se faz a essa mitologia é que ela não corresponde à realidade histórica. A glamorização da ideia, a heroização do bandeirante, tende a fazer com que nós, hoje contemporâneos, associemos a essa imagem somente qualidades desejáveis, quando, na verdade, o processo de exploração e a escravização do índio são bastante violentos. Nós temos ingredientes aí de extermínio em massa, a escravização ela é moralmente inaceitável. Então, é por isso que se pode criticar essa mitologia. Por isso a letra B é bem interessante, exige reflexão. Novamente, qual a dificuldade? Sintetizar tantas ideias num espaço restrito, com português claro, ortografia, gramaticalmente correto. Desafiadora essa questão.